Eu, enquanto criança, adolescente, né, período de agosto, eu empinava a raia na frente da igreja do Rosarinho, ali por ali. Minha vivência sempre foi no Rosarinho, né, que eu acho que a maioria dos adolescentes, crianças aqui, tinham a maior liberdade de correr todas as ruas, ficar pelas ruas até mais tarde, em todos os lugares. E o Rosarinho é um lugar muito presente em minha vida. E é uma igreja que tem uma história por trás, né, que foram pessoas ligadas ao axé, segundo a história, historiadores, que se juntaram para poder, né, captar recursos, para construir, e ali eles poderem se reunir, porque eram lugares que eles ficavam mais à vontade do que a própria igreja católica, às vezes ainda existia naquele período, se hoje existe, naquele período não existia um preconceito muito grande, principalmente com o pessoal de axé, com o negro. Eu tento trazer o recôncavo dentro do que eu produzo. Mesmo independente da linguagem ou do estilo, eu tento trazer, como eu havia falado há pouco tempo, né, que eu ressignifiquei uma máscara usada na Festa da Ajuda e para participar de uma exposição onde eu dei o título de, né, Proteção contra Maus Pensamentos. E aí eu peguei elementos do candomblé, do recôncavo, da reza, para poder agregar essa imagem, né? E aí eu coloquei umas contas, né, de orixás e coloquei alguns símbolos também da Igreja Católica, porque é uma coisa tão forte aqui entre, né, essas duas religiões, a afro-brasileira, né, e a católica. Mas aqui eu abro um parênteses que não tem nada a ver com religião A ou B, mas é o que me influencia, assim, diretamente, que é a minha criação dentro, né, dessas duas vertentes, tanto no catolicismo, tanto dentro dos terreiros, porque sempre estudei, né, tive colegas que eram sempre do candomblé, então sempre fui comer uma fruta, comer um caruru nas festas de caboclo e de orixás, e é uma coisa comum para mim, e muito tranquila, e me faz muito bem, e eu acredito até que me inspira toda vez que eu vou para uma festa, em um templo religioso desse, né, eu saio purificado e venho com muitas ideias e tento colocar isso em algum suporte. Primeiramente, a gente começa como autodidata, por curiosidade, e algumas recordações que me trazem para esse campo artístico na infância é porque, neto de pedreiro, sobrava sempre algumas tintas e eu me apropriava desses materiais, das sobras, para poder fazer alguma coisa. Geralmente muito voltado para o naif, né, tentar pintar alguma coisa, mas nada tão de tanto primor, era sempre, né, mais primitivo. E aí a gente vai crescendo e, né, isso se perde um pouco e eu me reencontro novamente no ensino fundamental com as aulas de educação artística, professor Hermantini e com o professor Raimundo Cerqueira, onde o olhar mais, né, direcionado deles, né, conseguiu perceber que eu tinha alguma habilidade para as artes. E tem um fato curioso que eu levei uma das minhas pinturas com essas tintas que sobravam do meu avô para a Hermantini e pouco tempo depois ela me presenteou com um estojo de tinta a óleo. Só que não foi tão interessante porque eu pintei a tinta a óleo e depois eu estraguei a pintura porque todos os dias eu passava a mão para ver se já estava seca a pintura e nada de secar. Aí que eu vim conversando com ela, falou dos aditivos para poder, né, acelerar a secagem da pintura. E aí continuei na minha trajetória e fui experimentando novas coisas. Na década de 90, como autodidata, a gente não tinha ainda acesso à internet, então era a conversa com pessoas ligadas às artes, né, os ateliês da época, e era isso, né? Ia no ateliê de um colega, de um amigo ou de desconhecidos e perguntava, ficava olhando, observando, sentando, tentando entender como é que surgiam aqueles traços, aquelas formas. E assim eu fui continuando minha pesquisa. Mas até então, lá atrás, era como a gente tentava ganhar dinheiro com o turismo,
que aquele período era mais efervescente de cachoeira. Então a gente pintava o que os outros pintavam porque via que o grupo de turistas chegava para levar. Então tentava pintar os casarios daqui da cidade, né, os principais pontos turísticos, mas aquela coisa sem técnica, né? As cores sólidas, sem perspectiva, sem sombreado, não tinha volume, eu servia tudo no plano. E aí a gente vai para o ateliê dos colegas. E aí eu lembro que um grande amigo, Ibrahim Nascimento, que eu ia sempre para a casa dele e a gente fomos colegas no ensino fundamental e médio, foi quem praticamente me deu todas as dicas, né? Como organizar uma pintura a partir do desenho, construir a volumetria, as sombras e tudo mais. É uma pessoa que eu devo, que me citou bastante nesse campo artístico, foi Ibrahim Nascimento. Hoje, né, se encontra no exterior, um grande amigo e artista. E aí, continuando minha pesquisa, ainda perdido, sem saber se eu ia fazer abstrato, se eu queria surrealismo, porque, falando de surrealismo, eu encontrei uma revista, certa época, no lixo, que falava de Salvador Dalí e do surrealismo. E aí eu falei, não, poxa, isso é muito interessante. Mas tentava e não conseguia porque não tinha o primor de uma pintura acadêmica, né, não tinha noção de uma pintura. E aí meus trabalhos de lá para cá ficaram mais parecidos com o expressionismo abstrato e abstrato. E trabalhei por muito tempo e ainda com abstrato e expressionismo abstrato. Né? Consigo inserir algumas figuras e estou continuando na minha pesquisa. Deu um tempo das artes, quando eu fui fazer uma graduação em outro campo do saber, e né, tive que dar um tempo, que foi na área de geografia, mas só que não me preencheu. Fui pela coisa do capitalismo, de sustento, de ter uma formação técnica, até porque a gente dentro da família, ser artista era coisa de vandalismo, né? Meus pais nunca aceitaram no início, hoje aceitam, mas no início até o resto da família falava, não, tem que ser advogado, tem que ser engenheiro, tem que ser médico. E eu pensando em um concurso público, uma carreira mais sólida, inicialmente eu fui por esse caminho e fui para a geografia, fiz uma licenciatura, um bacharelado, que por algum tempo, né, serviu. E agora eu já estou meio me sentindo desgastado dentro dessa área e eu quero ir para dentro das artes. Tempo depois eu consegui ingressar no curso de artes visuais aqui do CAL, né, da UFRB. Até aí tudo bem, me guiou, né, pesquisa, sair do autodidatismo é interessante, mas a gente sempre traz o recôncavo na gente, né, o contato com o outro, as ruas de cachoeira, as manifestações, as festas. E eu acho que a academia agrega muito, mas a gente não perde as raízes, não tem como perder, a gente estuda os movimentos, todos os períodos artísticos, históricos, mas a gente sempre traz nossos traços, nossos trabalhos. Ser dentro das artes, em cachoeira, você tem que ter amor pelo que faz. Você tem que gostar mesmo de arte, respirar arte, porque é muito difícil você pensar em fazer arte dentro de cachoeira visando um retorno financeiro. É muito difícil hoje viver de arte dentro de cachoeira. Exposições quase não acontecem. A gente, né, faz uma ressalva do Centro Cultural Dânima, que hoje não existe mais a Bienal do Recôncavo, que trazia um olhar de, né, grandes curadores da imprensa, né, do público entendido em arte, para enxergar os artistas do Recôncavo, de Cachoeira, porque tudo isso acontecia ali e hoje não existe mais. São pequenas exposições que acontecem aqui, mas é para o público local. E é muito difícil hoje. É preciso ter amor mesmo que faz e seguir, ter perseverança e procurar outros meios, como tentar vender pela internet, se inscrever em salões fora da cidade. Hoje existe essa facilidade, mas tem que ter perseverança. É muito difícil hoje viver de arte se você quiser vender no corpo a corpo. Abrir uma portinha, montar um ateliê ou participar de uma exposição local, você não consegue, é difícil. Até porque a situação econômica do país não está permitindo, as pessoas estão escolhendo hoje entre, né, comprar determinadas coisas, principalmente na cesta básica, do que comprar uma obra de arte.
E produzir arte não é barato. As pessoas às vezes chegam e querem botar preço no seu trabalho. Você bota já um preço bem acessível, porque você sabe que está todo mundo numa situação delicada financeiramente. E aí as pessoas chegam no seu quadro, você dá X, não tem como fazer tanto. Aí você, poxa, é difícil, eu levei horas. Primeiro eu planejei, tem um texto, não é um material. Se for material, eu te vendo material, mas as pessoas não querem entender isso. Eu falo isso como artista e aí eu penso também na grande quantidade de artesãos que passam por essa mesma situação. Mulheres bordadeiras que passam dias bordando conjuntos incríveis e quando vai vender o pessoal quer botar preço lá embaixo. E não é assim. Existe uma desvalorização muito grande do artista e do artesão hoje. E aí eu consegui enxergar que as máscaras hoje é o objeto dentro das artes, essa linguagem, né? Que não é nada novo. A máscara acompanha, né? Esse objeto acompanha toda a história da humanidade, diversos povos, para diversas finalidades, feito de diversas técnicas, diversos materiais. E aqui a gente chega na Festa da Ajuda, onde tudo começa. Mês de novembro, né? Há mais de um século, né? Então a gente tem nossa festa, vários ternos, onde o terno da Alvorada é para mim o auge, para mim, minha opinião, porque eu gosto desses seres de ficção que eu crio. E atualmente eu estou conseguindo juntar a arte com a geografia, porque eu crio esse ser de ficção para falar um pouco sobre a degradação do meio ambiente, pensando no futuro, porque eu acho que a arte é uma ferramenta de grande potência e relevância. Então eu pretendo, e atualmente estou seguindo essa arte da pesquisa, né, dentro das máscaras, com esses objetos, e tentar atrelar isso a problemas comuns como a degradação do meio ambiente. Pensando em um futuro aí que, se a gente não cuidar, eu não sei se vai ter mais nada para contar, né? Rios poluídos, solo e outras coisas. Hoje, eu tento, como eu tenho essa visão de meio ambiente e arte, né, tentar trabalhar junto, essa questão ambiental com a arte, eu tento, pelo menos assim, nas esculturas ali, pedaços de madeira, a massa epóxi, que é fácil de encontrar em qualquer casa de material de construção, resina, hoje é fácil, cerâmica, que estou iniciando na cerâmica, que é uma coisa muito legal de fazer, você preparar a argila e depois você esperar secar, você botar no forno, levar a temperatura. Isso é muito interessante e que é uma coisa que eu me apropriei do pessoal de Maragogi-Pinho, inclusive a argila eu comprei do pessoal de lá. E todas as dicas de como preparar foi o pessoal de lá que me deu a dica de construir um forno. E só que nas máscaras, hoje, eu tento catar coisas que eu encontro nas vias públicas ou no lixo da própria residência. Porque como eu venho pesquisando a máscara para criar personagens de ficção, para que eu possa me comunicar com as pessoas, para que essas possam refletir sobre o futuro do planeta, então eu cato coisas aleatórias e aí saio fazendo a assemblagem desses materiais e para poder, né, ter esse material final, esse produto final que não seja apenas um simples objeto para esconder a identidade, né, que possa falar mais que isso. A expressão, o traço, exuberante, pontilhada, revelado brilho interior, força com cor. No vale um traço natural, o Paraguaçu.